Saúde a todos com a paz do Senhor. Vive o Senhor? Que bom. Vamos então, os irmãos podem todos se assentar. Graças a Deus, irmãos, o sentimento de estarmos aqui reunidos é bem forte. Sabe por quê? Dá para a gente sentir um pouquinho da opressão que se faz nos países comunistas, onde você não tem liberdade de expressão, onde você não pode manifestar a sua fé em público para nenhum tipo de religião, onde você, quando liberado, você é obrigado a servir, a fazer como eles querem que façamos. Dá para sentir um pouquinho da opressão. Nós que somos um país, graças a Deus, abençoado por Deus, bonito por natureza, mas por não poder transitar livremente com o Evangelho dentro desses dias, a gente sente um pouquinho da opressão que é lá fora, sim ou não? Isso é para a gente sentir, porque nós sabemos que o comunismo é o verme de destruição para todo o mundo, em todos os aspectos, não só a questão religiosa. Então, nas nossas orações, nós devemos cobrir os nossos irmãos que estão nas cortinas de ferro, nos lugares onde apenas pelo fato de você ter dentro da sua casa, não é andar em público, ter dentro da sua casa um exemplar da Bíblia Sagrada, você e toda a família é condenada à morte. Então, nesses dias que, por forças maiores, temos que afastar um dos outros, a gente sente, o que os irmãos lá, por que não dizer Coreia do Norte, por exemplo, onde os irmãos se reúnem dentro das valas de esgoto, escondido, subterrâneo, por 5 minutos, levando um pedaço de folha com alguns escritos, se reúne ali por alguns minutos e vem pelas vias realmente da onde manda os excrementos da cidade, é que eles vêm, encontram numa galeria e ali comunicam um pouquinho da palavra, um outro comunica por 2, 3, 4 minutos e depois vão embora. Só o mês que vem ou na semana que vem, talvez, encontrar novamente nos esgotos para falar de algo tão puro. Isso é para mostrar, irmãos, que contamina o homem é o que sai da boca. Está vendo? Mas nós vamos orar nesse momento pelos elementos consagrados que já estão aqui. Faz um tabernáculo sentado como você está, estenda a tua mão. Pai, nós apresentamos aqui agora o suco da vide, o pão asmo, preparado unicamente para este momento, enquanto os pastores estarão, Senhor, trabalhando este pão consagrado pelo Senhor. Nós estamos aqui recebendo da tua palavra para enriquecer um pouco mais e valorizar um pouco mais este momento. Nós apresentamos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero ler uma palavra em Marcos, capítulo 14, se você puder me acompanhar, capítulo 14, versículo 12. Glórias seja dada ao nosso Deus. No primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: Senhor, onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse:
ide à cidade, encontrará um homem carregando um cântaro de água. Segui-o. E onde quer que esse homem entrar, dizei ao dono da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, preparai ali. E saindo, os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhe havia dito e prepararam a Páscoa ali. E chegada a tarde, Jesus foi estar com os 12. E enquanto assentavam a comer, disse Jesus: em verdade eu vos digo que um de vós que come comigo há de me trair. E eles começaram a entristecer e a dizer um após o outro: Senhor, porventura sou eu? E outro: porventura, Senhor, sou eu? Mas ele respondendo disse: é um dos 12 que mete a mão comigo no prato, pois, na verdade, o Filho do Homem vai, como está escrito, mas ai daquele homem, por intermédio de quem o Filho do Homem é traído, bom seria para tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão, abençoou, partiu, deu-lhes dizendo: comei, este é meu corpo. Semelhantemente, tomou o cálice, tendo dado graças, e todos beberam dele, e disse: isto é o meu sangue, sangue do Novo Testamento, que é derramado por todos. Em verdade eu vos digo que eu não beberei mais do fruto da vide, até que chegue aquele dia, do qual beberemos novo no reino de Deus. Cantaram um hino e foram ao Monte das Oliveiras. Amém e amém. Momento glorioso, pode se sentar os irmãos, nesse momento muito glorioso, onde os asmos do Senhor está aqui sobre a mesa. Os dois elementos dos quais o Senhor exige que seja feito assim, para que ele possa fazer a transposição da autoridade, os dois elementos consagrados, preparados unicamente. E a coisa mais interessante é que no segundo sacramento nós entendemos que o Senhor se faz. Olha que coisa interessante. No segundo sacramento, que é a ceia, né, que chamamos, alguns chamam assim, o Senhor se faz nele. Podemos entender, observando uma prática antiga, e eu digo para vocês, desde o começo, desde antes dos patriarcas, eu estou falando de mais de 500 anos antes de Moisés, já havia uma comunicação com aquele que eles consideravam ser superior. Alguns, com toda certeza, comunicavam com o Eterno. Outros comunicavam com algumas divindades que eles julgavam boas, que eles julgavam até por falta de experiência, que ele seria o próprio Deus. E nós podemos observar isso muito bem em Juízes capítulo 6, de 11 a 24, quando Gideão estava no fundo da casa do seu pai, e no fundo da casa do seu pai havia um carvalho e um anjo se fez ali, e quando aquele anjo chegou, ele não sabia então do que se tratava, porque o anjo estava com uma espada nua nas mãos, e ele disse: quem és? Ele disse: vem em nome do Senhor. Ele falou: então fique aí, que eu vou preparar um alimento, e colocar o alimento aqui. Ele queria tirar uma prova se aquele anjo seria mesmo de Deus ou não. E ele prepara um cabrito e um molho, e chegando ele coloca o cabrito de um lado e o molho do outro lado, e o anjo aproxima daqueles elementos. E o anjo dá uma ordem: não, assim não, assim não. E observa que ele diz, ele colocou bolos, asmos, ele colocou cabrito e colocou o molho. Ele diz assim: não,
coloque tudo, coloque em cima desta pedra, olha como o anjo organizou. Eu vou receber, mas coloque na pedra, coloque o caldo sobre o cabrito, coloque o bolo do lado, e diz a Bíblia que ele pegou a ponta da espada e tocou sobre o sacrifício, e assim se fez. E ele subiu. Naquele momento, Gideão soube que era realmente o Senhor quem estava ali. Eu disse, uma prática muito mais antiga, 500, 600, 700 anos antes de Moisés, eles pegavam os elementos, tinha uma pessoa enferma, então eles pegavam um cozido que aquela pessoa poderia comer e colocava numa pedra, invocava a Deus ou alguma divindade da época, e aquela divindade ou Deus vinha sobre aquele alimento, cobria. E eles pegavam aquele alimento e levavam para o enfermo, e o enfermo era curado. Por que eles acreditavam nisso? Eles acreditavam que aquela divindade internalizava dentro daqueles elementos. Verbo transitivo direto, internalizava. Entrava dentro, no olhar da psicologia, entrava dentro, se fazia dentro, ou incorporava. A palavra mais correta seria essa, incorporava dentro daqueles elementos, e aqueles elementos agora eram levados para a pessoa que precisava da bênção, e a bênção acontecia porque era crença. Pastor, as coisas mudaram? Não, de maneira nenhuma. Quando Gideão viu a ponta da espada do anjo tocar ao sacrifício que ele colocou no fundo da casa do seu pai, em Ofra, diz a Bíblia que ele falou, Rachei Shalom. Ele diz, o Senhor é paz. Este lugar agora chamará o Senhor é paz, porque houve o toque do Senhor. Então, quando nós estamos agora, faz favor, segurando o asmo do Senhor, que representa o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, quando apresentado, ou por que não dizer, desde da sua preparação, da separação dos elementos, da escolha das uvas, da escolha da farinha, para ser confeccionados os 2 asmos do Senhor, e ele é apresentado a todo tempo ao Senhor, inclusive aqui na presença de todos, nós cremos com todas as letras. Pastor, seria somente uma transubstanciação? Olhe para mim aqui, todos vocês. Às vezes, muitas pessoas condenam sem saber o que está falando, então não se leve em conta, a gente sabe disso. Transubstanciação, mudança de substância. Se você não crer na transubstanciação, você não pode orar para uma pessoa enferma. Porque uma pessoa enferma está com o tecido apodrecido às vezes, ou está com a enfermidade sobre a pele, e você faz a oração, ó Deus, cura essa ferida, ó Deus, cura este mal. Vai acontecer uma transubstanciação naquele corpo. O corpo doente vai embora e o corpo fica sarado. Isto é transubstanciação. Por que é que eu creio em todas as horas e eu não creio no momento do Senhor se fazer, internalizar dentro dos elementos? Pastor, agora é carne, agora é corpo? Claro que não, né, irmãos? Nós somos adultos, né? Nós sabemos que ele entra, ele se faz, ele se incorpora, ele está dentro dos elementos porque foram consagrados para que ele tocasse. Então eu creio que no momento que eu ingerir este pão, que eu comer este pão, eu tenho certeza que aquilo que precisa de paz dentro de mim, Shalom, virá. Rachei Shalom. O eterno é paz, o Senhor é paz. Então, se tem alguma coisa desorganizada, o Senhor coloca as suas mãos. Quantos creem? E enquanto comi, o Senhor consagrou e disse, tomai e comei, isto é meu corpo. Pode comer, irmãos, pode comer. Que bom. Pastor, vai chegar até você o suco, pode ficar sentado. Quando Jesus olhou para aqueles discípulos e precisava de alguma coisa rápida, porque a Bíblia diz que já era
festa dos asmos do Senhor é em Jerusalém, cidade lotada. Jesus chega vindo de Betânia com os seus 12 apóstolos, e Jesus separa 3 deles, talvez Pedro, Tiago e João, e diz: entra na cidade, o resto ficará comigo aqui. Encontrará um homem carregando um cântaro de água, segui-o. Jesus queria fazer, não é fazer um novo caminho, não é talvez encurtar o caminho. Sabe por quê? A revelação, preste bem atenção, a revelação é uma interferência de Deus na vida do ser humano. A revelação de Deus é uma interferência para encurtar tempo, encurtar prazo, para fazer com mais rapidez o que é preciso que se faça. Então o Senhor fala até um código secreto que ele tinha com os seus discípulos de Jerusalém, que era às vezes até da corte italiana, que era pessoas que traziam e traziam vários irmãos para a fé. Jesus disse assim: entra, segue um homem sem falar nada. Quando ele parar e entrar, diz para ele: ei, o mestre diz. Fala para ele 2 palavras, 3 palavras: o mestre diz. E ele vai: já sei o que está falando, qual é o problema? O mestre diz: onde está o local pronto para preparar? Ele falou: o local já está aqui desde 3 dias antes. Olha que coisa interessante. É claro que aqui não fala 3 dias, mas nós entendemos que o período de uma purificação, para que possa fazer o que eles fizeram, teriam que ter 3 dias, no mínimo, de tempo ali para que isso acontecesse. Então, ele diz para ele, o mestre diz, e ele vos mostrará um lugar pronto. E quando eles perguntaram, ele falou: está aqui em cima, ó, o lugar está prontinho para preparar. A Páscoa, disse Jesus, preparai a Páscoa ali. Quando você lê Isaías capítulo 57, versículo 15, o Senhor diz assim: porque o Eterno diz: eu habito no alto e no sublime trono, mas habito também no coração do quebrantado e contrito, para vivificar o abatido. Olhe bem, para vivificar o abatido. Quando o apóstolo João, capítulo 10, versículo 10, ele fala uma coisa interessante. Geralmente a gente usa um lado só do versículo, mas hoje vamos usar os 2, que lá está escrito assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando Isaías diz que o Senhor veio para vivificar o coração do contrito, sabe o que significa? Dar vida a quem já tem vida. Mas você já tem, por que dar? O Senhor, quando estava no poço de Jacó com a samaritana, ele disse: se você conhecesse, Evangelho de João capítulo 4, versículo 7, falou: se você conhecesse aquele que te pede, dai-me de beber, este te daria água viva, e qual você não precisaria vir mais este poço. Então aquela mulher imediatamente largou a vasilha e falou: Senhor, me dá desta água. O mundo anda à procura desta vivificação, que é dar vida ao que está vivo. Então, irmãos, nós que somos servos, nós entendemos muito bem isso. Dar vida ao que já tem vida. A vida está em Cristo. Ele está internalizado aqui dentro desses 2 elementos. No pão asmo e no suco da vide, preparado nesta manhã para este acontecimento. Se você crê que o Senhor se faz desses 2 elementos, fique de pé. Oh, glória! Para você que está do outro lado, não tem o cálice, não tem o pão, curva a tua cabeça. Pai querido, Pai amado, sabemos que o Senhor naquela manhã, ao caminhar e chegar à tarde naquela cidade, o Senhor trouxe para nós uma grande bênção deste ensinamento do cerimonial de transferência que foi feito ali, o primeiro para a sua igreja. Pai querido, somos parte dela, estamos aqui hoje consciente, um pouco, Senhor, ó Deus, sem muita liberdade para com os homens,
mas para com o Senhor estamos afinados com as cordas da revelação, porque a tua palavra diz que o Senhor se faz dentro, habita no céu, mas habita no coração do quebrantado e contrito, para vivificar a vida do abatido. Nós tomamos posse desta palavra nesta manhã e tomamos posse para que a nossa vida seja mesmo Rachei Shalom, que o Senhor se manifeste paz em todas as áreas da nossa vida. Se estamos às vezes agitados por alguma coisa, talvez pelo trabalho, por esta pandemia que está acontecendo, por algumas pessoas em desespero, o Senhor traga paz dentro dos nossos corações e estaremos levando a outros também, para que eles sintam que o Senhor modificou a situação. Nós te agradecemos nesta manhã, ó Deus, pelo pão, te agradecemos pelo cálice, pelo suco da vide preparado, e te agradecemos em o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? E enquanto comiam, tomou Jesus o cálice, tendo dado graças, deu a todos e todos beberam, e ele disse: este cálice é o meu sangue, sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Tomai, irmãos.